Fala Brasil, tudo bem? Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há 5 meses e meio e esses tempos atrás aí, mais ou menos cerca de uns 2 meses atrás, eu tava conversando com um amigo que ele tava contando a história de um primo que comprou um carro para começar a trabalhar com Uber, ficou uma semana trabalhando e desistiu falando que isso não dava dinheiro. E hoje eu quero falar para você algumas dicas de como você não passar por essa mesma situação, como que você pode se organizar para saber lidar com algumas situações difíceis que podem vir pelo caminho, tá bom? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá bom? Para você poder ajudar esse canal aí a crescer, beleza? Porque o foco aqui é poder falar sobre como que você pode ganhar uma renda extra trabalhando como motorista de aplicativo, beleza? Então vamos lá. Eu tava conversando com esse amigo, ele tava contando a história do primo dele e eu falei pra ele assim, ó, é difícil falar o que aconteceu, se ele tomou a decisão certa, se tomou uma decisão errada, porque eu não conheço, né? Não sei exatamente os fatores que levou ele a desistir em uma semana. Mas a questão é, no vídeo passado eu já falei de algumas características que toda pessoa que vai trabalhar com essa questão de aplicativo precisa ter, porque senão ela não consegue lidar com algumas situações que acontecem. Então eu vou deixar aqui no card aqui em cima, vai lá, assiste lá para você entender do que eu tô falando, tá bom? Mas pensando nessa questão que esse amigo me falou, depois eu cheguei em casa e eu mesmo tava pensando em mim. Que às vezes batem aquelas situações de desânimo, de cansaço. Tem dias que a gente tem aquela sensação que parece que não vale a pena, é só uma sensação, tá? Porque eu costumo fazer planilhas de tudo que... todas as coisas que eu tenho uma planilha de entrada, planilha de saída. E sempre que eu saio para trabalhar, quando eu chego, eu faço aquele relatório, colocando lá tudo que eu ganhei, tudo que eu gastei no dia. E ali eu vou fazendo aquela somatória, dia a dia, semana por semana. Quando eu chego no final do mês, eu percebo que eu consegui pagar os custos que eu tive, consegui pagar o carro, que essa é a meta, né? Esse é o porquê que eu gero essa renda aqui com o aplicativo, e ainda sobra um dinheiro. Então, assim, analisando ali a planilha, eu consigo ver o seguinte: pode até ter um dia ou outro que eu fico desanimada, às vezes tem um dia ou outro que acontece uma situação, eu acabo ganhando pouco, você chega em casa com aquela sensação frustrado, falando assim, hoje não valeu a pena, mas é um dia ou outro que isso acontece, não é uma coisa recorrente. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer, isso logo no segundo mês eu já comecei a fazer isso, foi estabelecer metas para poder trabalhar, metas de horários que eu ia trabalhar, tempo, aliás, o período, né, que eu ia trabalhar, por exemplo, 4 horas por dia durante a semana, 6 horas no final de semana, e passei a estipular metas de valor também. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu coloquei para mim uma meta mínima por hora de R$20. Eu fiz uma pesquisa aí na internet e eu comecei a perceber que dava para ganhar mais do que isso por hora. Mas num primeiro mês eu falei assim, eu vou colocar uma meta um pouco mais baixa. Na verdade, eu não coloquei uma meta, né? Eu criei aquela expectativa em mim, porque eu comecei a fazer meta a partir do segundo mês, mas eu criei aquela expectativa em mim de ganhar no mínimo R$20 por hora. Só que eu no primeiro mês eu comecei a perceber que eu já conseguia tirar mais do que isso por hora. Alguns dias chegava a uma média aí de R$25, R$27 por hora. Então o que acontece? Depois, quando chegou no segundo mês, tendo esses valores em mão, eu já consegui fazer um planejamento. Então eu já comecei a conseguir estabelecer o seguinte: eu vou trabalhar 4 horas por semana, eu sei que eu consigo fazer uma média aí de R$25 por hora. Então eu sei que 4 horas que eu vou estar trabalhando, eu tenho que ganhar no mínimo R$100. Então eu me estabeleci o seguinte: eu vou trabalhar 4 horas por dia e tenho que ganhar R$100. Então o que é a meta? Eu não volto para casa antes de fechar 4 horas de turno e não volto para casa sem ter ganhado no mínimo R$100. Então, quando eu comecei a estabelecer essas metas, aquilo começou a ficar mais fácil para mim, para eu ultrapassar aqueles dias que são difíceis. Por quê? Porque naqueles dias que eu ganhava um pouco menos, o que acontecia? Eu me focava em dedicar um pouquinho mais de tempo para conseguir chegar na meta, que às vezes por causa de 30 minutos eu ainda não tinha batido. Ou aquele dia que às vezes em 2 horas, aqueles dias muito bons que você pega 2, 3 corridas, já fez R$100, isso acontece também e não são poucas vezes.
eu chegava naquele ponto assim, beleza, já bati minha meta, mas eu ainda não cumpri o meu horário. Então eu ia cumprir o meu horário e de repente em 4 horas eu conseguia fazer 150, 180 reais. E ali são aqueles dias que você fala, que você fica feliz, que você volta para casa satisfeito. Então assim, tem os dias que são difíceis, mas tem os dias também que são muito bons para trabalhar, tá bom? Então uma coisa que eu quero deixar para você como dica é: estabeleça metas para você. Pega uma planilha ou pega um papel e estabelece lá qual que é o seu período que você vai trabalhar. Você vai trabalhar 4 horas por dia, 5 horas por dia? Quanto que você espera ganhar nessas horas? Se você está começando, eu deixo a dica para você: comece com uma expectativa um pouco mais baixa e fica tranquilo, porque isso vai subindo, tá? Não se preocupe. Hoje 5 meses e meio depois no outro vídeo eu mostro aí um print do aplicativo. A minha média de ganho por hora é em torno de 30 reais. Alguns dias um pouco mais, alguns dias um pouco menos, mas é nessa média aí que fica, entendeu? Então assim, conforme você vai trabalhando, você vai tendo informações que você já consegue estabelecer o quanto que você pode estar ganhando, tá bom? Então assim, quando vier esses tempos de desânimo, será que tá valendo a pena? Será que isso realmente compensa? Analisa tudo antes de tomar uma decisão. Não desista antes de você se dar a oportunidade de realmente chegar e falar assim: olha, isso é pra mim ou isso não é pra mim. Caso você chegue à conclusão que isso não é para você, não tenha medo, porque como tudo na vida, existem aquelas situações que a gente olha e fala assim: eu tenho outras situações onde eu vou me dar bem, mas isso aqui não é para mim. Isso aí não é fracasso, tá bom? Agora, se você é uma pessoa que de repente está falando assim: não, eu sei que eu consigo ganhar, eu sei que eu consigo vencer nisso, então não desiste, agarra essa oportunidade e vai para cima dela, que ela pode ser uma bênção na sua vida, tá bom? Como tem sido na minha. Eu tenho realmente assim ficado feliz com aquilo que eu tenho conseguido e conquistado através desse trabalho aqui, tá bom? Faço outras coisas, tenho outras situações onde eu tenho aquela expectativa que eu fico, poxa, que legal, conquistei, mas aqui é um lugar onde eu tenho tido bastante alegria, tá bom? Hoje eu tô deixando isso pra você porque eu lembrei dessa situação aí, eu achei que seria algo que pode ser que tenha muita gente aí que esteja passando por essa situação, beleza? Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Se quiser falar comigo, meu e-mail tá aqui na descrição, também tem o link pra você fazer o cadastro na Uber, na 99, beleza? Vou ficando por aqui, Deus te abençoe e bora prosperar, Brasil! Até mais, tchau, tchau!